Fui questionado se eu acredito ou não nas manifestações físicas e emocionais diante da manifestação do Espírito Santo. Sim, acredito. Inclusive, isso começou nas igrejas históricas, cuja natureza é essencialmente calvinista. Basta dar uma olhada nos grandes avivamentos da história, em solo europeu, americano, africano. Né? O que dizer do avivamento em Jonathan Edwards, onde sua própria esposa teve experiências terribilíssimas, super extravagantes, com o poder de Deus. Foi muito criticado com isso, mas ele pastoreou sabiamente e disse que os resultados que autenticariam se aquela experiência tinha sido divina ou não. Então, nossos irmãos calvinistas, né, do universo reformado, jogam a batata para os pentecostais nessa extravagância. É vocês que criaram isso aí, é com vocês. Nós lançamos para os neopentecostais, quando na verdade o telhado dos nossos irmãos calvinistas, dos nossos irmãos reformados, é de vidro. Começou lá. Não estou aqui ratificando, dizendo que todas elas são corretas, que as reações físicas e emocionais precisamos ratificá-las e está tudo ok. Não, não é isso. Sempre há excessos. Paulo não proibiu as manifestações dos dons espirituais em Corinto. Pelo contrário, ele corrigiu, ele pastoreou, ele mostrou como deveria ser feito da forma correta. E assim que nós também devemos fazer. Muitos, por alguns mestres em nosso meio, que não reconhecem essa manifestação física. Né? Autoridades como Augusto Nicodemos dizem: eu não sou pietista, não sou pentecostal, mas as reações físicas são inegáveis, elas existem. Chorar, rir, cair, tremer. Ele deixa muito claro em um dos seus livros que o processo de santificação passa pelas emoções. É inevitável a pessoa sentir a sua miséria, contemplar a santidade de Deus. Ele acredita sim que isto passa pelas emoções. E por que não na adoração? Na adoração também passa. Então nós pentecostais cremos sim nas reações físicas diante da manifestação do poder de Deus. Lamentamos por muitos dos nossos líderes que não sabem lidar com este assunto. Nós não devemos incentivar as reações físicas, não podemos resumir o nosso ministério a isso, não é um fim nisso. Não devemos incentivar isso como faz muitos falsos pregadores em nosso tempo. Né? Os profetas aí do mistério TikTok, Deus está me revelando, receba e tal, a vitória vem, tem muito malandro. Sabemos que tudo que é genuíno, né, tem a versão pirata, né, tem a versão não original, certo? Então é algo absolutamente normal. A própria língua estranha é uma reação física, passa pela nossa língua, o Espírito Santo concede. A Rua Azusa, desde 1906, quando surgiu o trabalho, essas reações físicas também existiam, mas não começou conosco, começou no universo reformado. É interessante dar aqui esse destaque. Eu falei sobre a citação do reverendo Augusto Nicodemos, está aí, né? Extraído do livro O que estão fazendo com a igreja. Né? Ele colocou: sei que muitos vão se espantar com isso, mas declaro acreditar que reações físicas, como tremer, chorar, emocionar-se, são perfeitamente válidas, se são resultados, observe, se são resultados de quê? Da pregação da palavra de Deus, na mente e no coração. A tradição reformada reconhece que a ação graciosa do Espírito na santificação, por vezes, produz efeitos profundos em nossa estrutura emocional. O processo de santificação, inevitavelmente, passa pelas emoções. Não é somente algo mental. E isso não é, tem que destacar, né? Não é pietismo e nem pentecostalismo. Pietismo, movimento de reforma da reforma, né? Ele diz também que não é pentecostalismo. Não quero que, de hipótese alguma, levar essa fala dele para outro rumo, né? Ele não é pentecostal. Mas ele reconhece que as emoções, que as reações físicas são possíveis, sendo assim fiel à tradição reformada dos grandes avivamentos históricos, né? Onde haviam essas reações, ok? E isso, é claro, diante da pregação fiel da palavra de Deus. Não é o receba, né? Não é as extravagâncias de certos pregadores que exageram, né? Em nosso tempo. Mas eu quero chamar aqui a sua atenção é que ele reconhece essas reações físicas e emocionais. E em nosso meio tem pastores que só criticam, só debocham. Enquanto que um calvinista de universo reformado diz: epa, existem sim as reações físicas e emocionais. E em nosso meio tem pastores que não podem nem sonhar com isso. E Augusto Nicodemos reconhece. Né? Na adoração isso é possível também. Vemos ao longo de todo o Antigo Testamento os servos de Deus tendo experiências físicas, emocionais com Deus. Né? O ato de dobrar o joelho é uma reação física, de curvar-se é uma reação física. Profetas como Daniel, fragilizados diante da manifestação da glória de Deus, é uma reação física. Saul profetizando contra a própria vontade, é uma reação física. Foi lá com outro intento, mas Deus mudou o intento no seu coração. João, quando ouviu a saudação da mãe do Salvador, né, pulou na barriga da sua mãe,
era cheio do Espírito Santo desde o ventre. Então, isso é uma reação física. João, no livro do Apocalipse, contemplando visões, grandezas de coisas extraordinárias de Deus. Enfim, Paulo falando de lágrimas de Timóteo. Então, tudo isso passa pela emoção. Lágrimas e coisas mais. Então, assim, as reações físicas não tem como tirá-las. As reações emocionais não tem como tirá-las. Pelo amor de Deus, meu amigo, mestre, meu pastor, chega de tanto criticar. Normatize, estude o assunto. Não diga que é do diabo, que é do cão, que é do inimigo. Cuidado, muito cuidado. Agora eu quero fazer aqui uma observação muito interessante. Agora eu quero fazer uma observação muito importante, né? Uma colocação de Meyer Pirman, onde ele diz o seguinte, que a lâmpada, por exemplo, a luz, né, da energia elétrica, né? Nós sabemos que a essência dela, ela produz luz. Ok, alguém pega um choque. O choque também faz parte da energia elétrica. Mas o grito que a pessoa dá não faz parte da energia elétrica. Tem uns que faz só... Outros... O mundo está acabando, né? Vai depender muito da personalidade da pessoa. De como a pessoa administra a emoção dela, né? Então, assim, a luz é da energia elétrica. O choque é da energia elétrica. Mas o grito, a reação, não. É humana. O Espírito Santo não chora, o Espírito Santo não grita, o Espírito Santo não pula. Quem pula somos nós. Então, como disse Meyer Pirman, nós precisamos fazer a diferença entre manifestação e reação. A manifestação diz respeito à essência do Espírito Santo. Agora, a reação é a evidência, que é minha. Então, eu não posso atribuir todas as extravagâncias ao Espírito Santo. É da gente. Agora, cuidado. Ao dizer que é do demônio, que é do diabo, que não é genuína, não faça isso, pelo amor de Deus. Porque o Espírito Santo está manifestando genuinamente, de repente, e a pessoa está reagindo extravagantemente. Faça uma correção, converse. Ok? Muito cuidado para não atribuir ao inimigo essa manifestação do Espírito Santo, só porque a pessoa está reagindo extravagantemente. O que eu observo é que a igreja atual está muito preocupada com a estética, né? Muito preocupada com a fotografia, com o vídeo, com a imagem, como é que vai sair. Querem colocar o Espírito Santo numa caixinha, querem colocar as emoções das pessoas dentro de uma caixinha. Muito cuidado. Enquanto que outros abusam, né? Resume o ministério só a isso, resume não tem palavra, não tem Bíblia. O próprio Augusto Nicodemo disse que crê nessas manifestações diante da exposição da palavra, como Pedro fez em Atos 10, no verso 44, pregava ainda Pedro quando caiu o Espírito Santo. Então, nem as autoridades sérias do meio reformado deixam de acreditar na reação físico-emocional diante da manifestação do Espírito Santo. Agora tem muitos malandros que resumem o seu ministério a isso. A gente abre o TikTok, tem um monte de gente profetizando falsamente, tentando sensibilizar. Enfim, este é o grande problema. Tudo aquilo que é original, que é genuíno, tem a parte, né, que é pirata, principalmente em nosso tempo, né? Mas é pelo fato de ter motoristas ruins, barbeiros do trânsito, que vão deixar de andar no trânsito. Então tem um genuíno, tem um verdadeiro, certo? Então as extravagâncias sempre existiram nos movimentos históricos e também no meio pentecostal sempre existiram. Agora, a gente precisa pastoreá-las, redirecioná-las. Orei para um jovem uma vez que fazia coraçãozinho para todo mundo, quando estava alegre, cheio do Espírito Santo. Eu mandei ele parar, porque ele estava pegando mal. Então a gente corrige. Então, tem essa diferença entre manifestação e reação, ok? Para não atribuir tudo ao Espírito Santo. É a gente quem faz, não é o Espírito Santo.